Ele se virou e deu um chute poderoso, criando um anel semicircular de luz, chamado Hoi Chan Tu. A luz foi apagada e passou direto pelo corpo de Changmian. Então atingiu o chão com força, criando uma nova explosão, mas olhando na nuvem de gás. Eu não podia ver uma sombra que ele tinha desaparecido. Atrás dos líderes, a figura de Changmian apareceu de repente. Ele sentiu que rapidamente se virou e deu um soco. Mas ele o atingiu com força com sua espada. Sua mão latejou. Ele não pôde deixar de gritar alto. Então rapidamente abraçou sua mão trêmula. Chang-eun olhou e disse: Eu disse que seu dedo vai morrer primeiro. Os mestres caíram de joelhos e tropeçou no chão, cheio de desespero, porque você era tão rápido. Não. Ou porque ele é muito forte de qualquer maneira. Esse cara mascarado não é rápido nem forte. Olhando para a aparência dele, mesmo com 10 pessoas assim, eu ainda posso lidar com ele. Mas até agora não consigo nem tocar na bainha da camisa dele. Embora lento, ele sempre se move na direção mais razoável. E posição precisamente e perfeitamente, sem movimentos desnecessários. Ele até parece um goblin. Ele pode ler todos os seus movimentos. Um verdadeiro monstro, ao ponto em que era impossível prever quão forte ele era, depois de um tempo esquivando-se dos ataques dos atacantes. Changmian finalmente falou e não disse mais nada. Eu também quero brincar com você um pouco mais, mas estou um pouco cansado agora. Ele gaguejou. Por que uma pessoa como você se escondeu todo esse tempo? A atmosfera de repente ficou quieta. Changmian virou a espada e colocá-lo em seu ombro, indiferentemente, perguntando se ele sabia para que era. Ele franziu a testa e soltou um som incompreensível. Ele continuou: pessoas com bicos cortantes sempre têm delírios de poder, certo? Se você perguntar, eu tenho que responder com firmeza. Eu deveria perguntar a algumas pessoas que podem respondê-lo. Como poderia um mestre deste edifício ter artes marciais neste nível com habilidades de artes marciais como esta? Não tem Ele estaria jeito. disposto a se tornar um Ou dono de um casa, um comerciante em Ho-Am Star. Os mestres estão confusos. O que você quer dizer é que, se você tem altas habilidades em artes marciais, você não pode ser o dono da casa. Claro. Suas qualificações não são para ser dono de uma casa. Ainda existem muitas maneiras de ganhar dinheiro. O que você tá falando? Changmian acenou com a mão para parar. Ok. Eu não tenho conspiração ou transgressão aqui. Nem recebo ordens de ninguém. Tudo isso é meu assunto pessoal. O que você está planejando dizer? Ele admitiu sim. Ele soube imediatamente que era completamente normal. Sem nenhuma criatividade. Então, aqui está o problema.
Se eu quiser obter informações de uma pessoa como você, o que devo fazer? O dono franziu a testa. Por que você me perguntaria isso? Chamian cerrou os punhos. Levante o punho para a frente e diga Libra. Não importa o quão teimoso você seja, você morrerá pelas minhas mãos. Então vamos nos comprometer um com o outro. Absolutamente. Não me diga, porque mesmo que você não diga, batendo em você, será o suficiente para me satisfazer. Ele aumentou a velocidade de seus pés. A espada em sua mão, apontada para cima. Os atacantes recuaram com medo. Ele estava mirando no joelho esquerdo. Nessa velocidade, eu não consigo parar. No entanto, Chamayang de repente balançou sua espada e bateu nele com força no ombro direito. Os atacantes perderam o equilíbrio, todo o corpo inclinado, como se estivesse prestes a cair. Ombro ainda surpreso. Ele estava claramente mirando no joelho. Como poderia se tornar o ombro? Em seguida, ele apontou a ponta da espada para cima, balançando a espada em linha reta. Ele rapidamente julgou que era a cabeça. Certamente desta vez ele vai atacar de cima. Então os atacantes imediatamente se inclinaram e levantaram as mãos para bloquear, mas inesperadamente a espada que estava apontada para ele, esfaqueado direto em seu pescoço. Foi tão doloroso que seu rosto mostrou veias azuis. Os atacantes abraçaram seus pescoços e se afastaram. Seus olhos estavam vermelhos e listrados de sangue, claramente visível, mas não conseguia evitar um único ataque. Ele continuamente recebeu golpes por todo o corpo, a ponto de cuspir sangue. Se continuar, eu vou morrer. Olhe em seus olhos e veja. O assassino são os olhos de alguém que é conhecido inúmeras pessoas. Neste momento, Changhyun finalmente puxou a espada para fora de sua bainha. Os alunos do mestre encolheram de medo. Todo o seu corpo estava agora com força total, e ele se ajoelhou de joelhos no chão. Ele estava tremendo e gritando em seu coração: Não, eu não quero morrer. Os passos de Chamayang se aproximaram cada vez mais. Ele levantou sua espada acima de sua cabeça, preparando-se para cortar. Os atacantes gritaram alto e rapidamente. Levantou as mãos na frente de seus rostos. Então havia um fluxo de energia azul brilhando, iluminando a área. Aquela onda de luz veio de sua mão. Este é um movimento que ele de repente desencadeia quando ele está encurralado. A voz fria de Chamayang soou com raiva. Para atingir um Shenggong, você é um membro da seita do correio. Que coincidência, o homem que é o dono da casa no Havaí. O líder na atribuição de dívidas, Ao Oasan, por acaso conhece artes marciais da seita do Sul. O sexo do Sul te mandou aqui. O mestre do pavilhão ficou pálido. Droga,
mesmo que uma faca estivesse em sua garganta. Ele não deveria ter revelado como alvo um espírito, especialmente quando ele estava enfrentando alguém de lavagem. Como eu poderia cometer um erro tão fatal? Também foi porque eu fui espancado que eu não estava mais consciente. Então ele de repente balançou sua espada de cima, que me surpreendeu de outra forma. Não eu teria usado gravata tão técnica. Realmente incapaz de adivinhar as intenções deste homem mascarado. Chama Yang franze a testa questionando. Naturalmente, ele permanece em silêncio. Silêncio é ouro que não é uma má escolha também. Ele se levantou, esticou os braços. Esticou os músculos e pensou. A seita do sul não é uma seita comum. Desde os tempos antigos, a seita do sul e o A tiveram um relacionamento hostil um com o outro. Mas não pode ser negado. Kitong-nam é um dos melhores sexos do mundo. Não há como assim pode lidar com coisas tão superficialmente. As informações que temos são bastante limitadas e não são necessariamente informações precisas. Na verdade, desde que esteja relacionado à família masculina. É o suficiente. Ele de repente explodiu em gargalhadas zombeteiras. Vocês apenas por causa de conflitos obscuros de muito tempo atrás. Você faz coisas sem vergonha como esta. Um dos melhores sexos do mundo. Não usando artes marciais, mas usando dinheiro para destruir a seita. É diferente como sem vergonha. Bem feito, Senhor. O mestre engoliu sua saliva. Então, timidamente, falou e expressou. Não tá fazendo isso uma coisa boa para Rou, um filho. O que você provavelmente já sabe. Aquele filho Ou perdeu a esperança há muito tempo. Sua seita perdeu suas raízes nas artes marciais. E não pode mais voltar ao jeito que costumava ser. A destruição da seita é apenas uma questão de tempo. Eu sou apenas aquele que corta a ameaça da vida. Já é frágil como uma flor da montanha. Se uma seita perder seu valor nas artes marciais, então qual é o sentido de existir? O rosto de Chamayang escureceu. Ele levantou a voz. Quem te disse isso? Ele gaguejou. Vocês não entendem o que estou dizendo. Uma pessoa como você, mas novamente. Não é. Quero dizer, quem te disse isso? Ou essa martial arts perdeu suas raízes. Claro que não há problema em seguir princípios sem sentido e anexá-los ao sexo de outras pessoas. É melhor dizer que você é um membro da seita do sul e quero destruir ou a filho e destruir a seita. No passado você foi espancado por mim muito. O estilo familiar e taísmo de Oa-san. E sexulista tem muitas semelhanças. Ambos os sexos são ótimos sexos que usam espadas. Na competição entre grande sexo com posições altas um ao lado do outro, sempre há uma regra de uma perda, uma sobrevivência. Os mestres repetidamente se opuseram. Eu não sou um membro da seita do sul. Lado de Chamayang, e fingiu dizer.
É isso. Então, eu não sou um membro do pôr do sol. Honestamente, se você diz isso, quem acreditaria que você é o mesmo? Ele, de repente, apontou sua espada diretamente para sua garganta e disse de qualquer maneira: Desde que você me mostrou o alvo de Shangong, eu também tenho algo para te mostrar. Se você entender, será muito interessante. Se você não sabe como se divertir, isso é uma coisa extremamente infeliz. Transferir as seguintes palavras, exatamente para a pessoa que te mandou aqui. Quando ele terminou de falar, sua mão segurando a espada parecia se mover. O dono parecia tonto. Ele continuamente moveu sua espada no ar, aparentemente real e virtual. O atrito entre a espada e o ar era como criando um vento forte que até o empurrou para trás. Rápido, tão rápido, que ele estava apenas agitando sua espada. Mas ele poderia criar um vento tão forte. Mas a energia da espada não tocou meu corpo. O que ele estava planejando fazer. Chen Yang disse de repente: A flor de damasco em plena floração em meus olhos. Vai exalar o perfume mais maravilhoso. Mesmo que seja inverno, ele de repente levantou sua espada. Em um piscar de olhos, uma barra horizontal disparou, passando pelos corpos dos atacantes. Mas a primavera virá novamente. Os atacantes cobriram seus rostos com as duas mãos, mas ainda sentia a luz na frente deles. Ele lentamente levantou a cabeça e olhou para cima. No ar, como pétalas de flores caindo, fazendo-o suspirar em choque. Pétalas de flores caíram sobre a espada de Chama Yang. Ele afirmou que flores de damasco acabariam por florescer nesses milhares de montanhas. Na frente dos proprietários, toda a área brilhava. Pétalas de damasco caindo lentamente como um chuveiro. Ele murmurou, estupefato. Que diabos eu tô vendo? Dezenas de milhares de África. Pétalas de flores estão voando no ar. Ah, algo como está cada vez mais perto dos proprietários. Ele revirou os olhos. Não, não é isso. Espada de flor de damasco. Forte o elve e 10 formas trancar meu bronzeado feixe como centenas de espadas longas perfuraram seu corpo. Tudo passou. O som da queda ecoou no espaço. Antes que os atacantes caíssem inconscientes. Suas mentes ainda eram vagas. Eles estavam sonhando. Uma vez resolvido, Chen Yan colocou a espada de volta ao seu lado. Ao mesmo tempo, ele também desmaiou oficialmente no chão. Ele abriu a máscara. A lesão interna não tinha sarado antes. Mas agora ele usou sua força interna para realizar esgrima, fazendo com que ele cuspa um bocado de sangue. Chen Yang lamentou silenciosamente. Eu vou morrer, minha força interna ainda não é o suficiente para executar este movimento.
Se fosse eu antes, apenas balance a espada e divirta-se. Agora, é como ter que usar toda a sua força interna. Temos que encontrar uma maneira, senão vamos morrer. Ele suspirou suavemente. De repente, me lembrei de algo. Ele se virou e chamou ali. A pessoa, escondida atrás da árvore, se assustou. Foi um grupo de comerciantes que acompanhou os proprietários. Antes de Tianyan acenar com a mão e ordenar, saía rapidamente barco de 4 pessoas e caminhou. Ele cruzou o braço severamente e perguntou: Vamos lá, quem quer apanhar e depois soltar? Todos os 4 ficaram em silêncio. Um coçou a cabeça. O outro se afastou sem ousar responder. Ele perguntou novamente então: Quem quer ser libertado? Imediatamente 4 comerciantes levantaram as mãos. Cada um gritou alto: Eu tenho que ir agora, Senhor. Não, eu irei. Minha família tem algo para fazer. Tianyan assentiu. Isso é bom. Todos estão unidos. Um pouco antes de terminar de falar, eles imediatamente fugiram obrigado. Depois de alguns passos, ele falou friamente parado lá. Toda a força parou como uma máquina, lentamente virando a cabeça para olhar. Tian Mayang olhou para seus olhos frios, questionando. Vocês não sabem como pensar, sim. Se vocês apenas saírem assim, como posso puxar essas cartas sozinho? Por favor, pense um pouco, por favor. Só então algumas pessoas entenderam. Ele imediatamente pediu a todos vocês para inventariar rapidamente os ativos de cada veículo. Então me informe desta vez. 4 pessoas disseram, em uníssono sim. Depois de verificar, cada pessoa por sua vez relatou. O meu tem 18 caudas de ouro. O meu tem 1.300 caudas de ouro. O meu é de 8.000 contos de ouro. Como seus ativos podem ser tanto... Isso é tão importante agora, essas pessoas... Tianyan assentiu com satisfação. Seus olhos brilhavam de alegria, mas ele tentou comandar calmamente. Vamos lá. Agora cada pessoa puxa o carro para a propriedade mais próxima. Traz o dinheiro de volta aqui. Vamos vender toda essa propriedade. Também você deve trazer o certificado de vendas aqui. Se você editar alguma coisa, eu saberei. Um dos comerciantes ficou pálido e pensei em viver tão cedo na minha vida. Esta é a primeira vez que conheço alguém assim. Alguém cuidadosamente levantou a mão para perguntar. Mas e se fôssemos para a propriedade e fugíssemos? Tian Mayang sorriu e disse. Qual era o ponto de fugir? Seus ativos foram confiscados. Não há nada mais certo. O resto estão todos aqui. Se você ainda quer receber alguns contos, você deveria voltar aqui. O homem de camisa amarela se perguntou então.
E se relatássemos às autoridades? Desta vez ele não disse nada, apenas levantou a perna. Então ele pisou no chão com tanta força que o chão rachou e depois afundou uma grande área. Isso criou uma comoção tão forte que os pássaros nos galhos das árvores bateram as asas com medo e voaram para longe. Eu desafio você a tentar, mas se você fizer isso, absolutamente nunca volte atrás. Tente fugir para o fim deste mundo. Porque mesmo se eu morrer, com certeza vou te pegar. Todas as 4 pessoas estavam tremendo, não pensando ao mesmo tempo. Ele era tão louco, então não havia como fugir. Chan Yang perguntou com raiva o que você está fazendo aí. Apresse-se e saia assim. Um momento depois de segurar a pilha de cheques, ele os contou e inalou o cheiro de dinheiro. O humor imediatamente ficou feliz e alegre, cantarolando enquanto caminhava. Relaxando por um tempo, ele usou livremente o light attack para correr. De volta ao pôr do sol. Oa! Ele usou seus pés rápidos para pular a parede, para voltar para a montanha. Enquanto isso, no pequeno riacho, os irmãos estavam tomando banho depois do treino. Joe usou sua força para espremer a água fora de sua camisa. À distância, os irmãos sentaram-se juntos e conversaram. Praticar hoje é tão cansativo. É apenas de manhã cedo. Nós realmente temos que fazer isso honestamente. Olhando para essas aparências, Jogli exclamou silenciosamente que todos mudaram muito. Esta cena deve ser dita. Extremamente satisfatório. Todos estavam lavando roupas com entusiasmo, mesmo provocando um ao outro, jogando água em mim. De repente, John veio e perguntou: Do que você está rindo? Joe estava se vestindo e respondeu: Irmão mais velho. Ele disse porque, até agora, ele só tinha a aparência de alguém aprendendo artes marciais. Artes de todos. É isso. Então, eu sei que é um pouco estranho pensar assim. Mas, originalmente, todo mundo já era um estudante de artes marciais. Assim que ele terminar de falar, Yan John riu confortavelmente. Está tudo bem. Eu também tenho os mesmos pensamentos que você. Ouvindo essas palavras, Joe riu alegremente, apenas alguns dias atrás. Suando enquanto praticava como um filho, era impensável. Depois que todos terminaram, todos saíram para praticar juntos. Vamos, irmão. Sim, irmão. No começo todos pensaram que só ficariam em Oa. Sol por um tempo e depois descer a montanha e voltar para casa. Mas recentemente, tudo parece ter mudado. Joe correu e pensou: isso é tudo graças a aquele cara Chama Yang. Obviamente eles mudam a flor da montanha. Este vento é apenas um pequeno vento. Mas ninguém sabe se será apenas passageiro ou
você vai virar um furacão. Ninguém sabe disso. Uma coisa é clara: malhar todas as manhãs vai valer a pena algum dia. De repente, depois de pousar no chão, cada um ficou surpreso com o que estava na frente deles. Houve um grito alto: Ei! Ei, eu disse para você não pendurar aí. Derrubá-lo rapidamente. Eu disse para você empurrar todos os materiais antes de começar a trabalhar. Você tem dificuldade de ouvir. Ali, se essas coisas quebrarem, você nem vai ser pago. Mova-se rapidamente, rapidamente. Olhe para um grupo de estranhos carregando cargas. Os discípulos de Joaçã ficaram confusos. E silenciosamente perguntou o que essas pessoas estão fazendo. Instruções quebradas de outono. Ei! 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 Não ali, tem que estar ali. A professora, ouvindo que ficou assustado e cuidou dele. É que John ele se aproximou e se perguntou: é algo acontecendo? Enim virou a cabeça para olhar. Sorriu e respondeu: eles são os executores. Os executores. Desta vez, o filho da nossa prostituta terá uma grande mudança. Como você pode ver, nossa eletricidade é muito antiga. Yan John respondeu hesitantemente sim, é verdade. Então por que você ainda está parado aí? Apresse-se e ajude, eles já estão exaustos. De trazer os materiais até aqui, sim. Venom gritou alto, ainda confuso sobre algo. Rapidamente, comece a trabalhar rapidamente, mesmo que eu, John e Joe Gal não entenderam nada. Eles responderam rapidamente. Sim. Ele apontou. Essas crianças vão rapidamente. O tempo passou e era a hora do jantar. Quando todos vieram ao restaurante, todos ficaram surpresos. O que está acontecendo? Você está sonhando. Qualquer maneira, você olha para ele. Isso parece carne grelhada, caras. Nossa refeição tem carne, eu não posso acreditar. Um deles não pôde deixar de babar. Ele começou a chorar e gritou alto. Ele teve sorte. Ele teve sorte. Todos se abraçaram e ficaram emocionados. Incapaz de hesitar por mais tempo. Eles gostaram dos deliciosos pratos na mesa juntos. Cham, Mayan, a mudança que o garoto fez veio mais rápido do que eu pensava. Naquela noite, depois de terminar o jantar, Jogu e Yanjon voltaram ao dormitório, ambos exclamando enquanto caminhavam. Qualquer coisa poderia acontecer neste mundo. Isso mesmo, de repente, o palácio foi reformado. Então a refeição também incluiu carne. Cada pessoa ainda tinha 2 novos uniformes de artes marciais. E o gosto da carne ainda permanece em suas bocas. Isso mesmo. De repente, Yanjon ponderou algo. Joe se perguntou o que você está pensando. Ele respondeu que ter dinheiro é muito bom. Concedido dinheiro,
vem e vai. Foi tão rápido que você provavelmente não esperaria. Também é uma coisa boa para essas pessoas se tornarem pobres. Senão, não há outra maneira. Esta é a primeira vez que vejo o professor Venom. Sorria tão brilhantemente antes. Eu pensei que ele era alguém que não sabia sorrir. Joe perguntou ao irmão. Como as coisas vão acabar agora, eu também vi. Santo Sol está mudando rapidamente. Então também temos que ser determinados. Ouvir isso. Ele olhou para os 2 conjuntos de roupas em sua mão e se perguntou se ele estava determinado a seguir a mudança. Yan John sorriu e disse que não quero dizer dinheiro. Você não vê que todos esses segredos são extremamente valiosos. Sim, você vê. Lembre-se da cena em que Chang Yan gritou com orgulho. Ai meu Deus, o que eu fiz? Por que o baú tá com a pilha de ouro aqui? Joe caiu na gargalhada e exclamou: aquele garoto agiu tão mal. Eu não sei qual era a intenção dele. Yan John encolheu os ombros. Quem sabe? Mas uma coisa pode ser confirmada. A paisagem está mudando. Mesmo se quisermos, não podemos evitar esse vento repentino de mudança. Então precisamos preparar uma vontade de ferro. Não podemos deixar os esforços daquele garoto irem para o lixo. Irmão, não se preocupe muito. Eu só jogo bem, eu confio em você. Joe perguntou curiosamente, mas não sei para onde foi o nome Chan Yan. Eu não o vejo desde esta manhã. John explicou que você não sabe de nada ainda. O mestre da seita ligou para você hoje. Ele provavelmente ainda está em seu palácio agora. E o mestre da seita? Enquanto isso, no escritório do mestre da seita, ele calmamente disse a Chan Yan que aqueles que realizaram ações meritórias devem, claro, ser recompensados. Santo Filho vai te recompensar. É por isso que te chamei aqui. Qual é a recompensa? Sim, você tem algum desejo. Ignorando aquela pilha de ativos e dizendo que não se arrepende é definitivamente uma mentira, se você precisar de dinheiro. Apenas diga então, eu vou te dar uma porção adequada. Chan Yan ponderou por um momento e então respondeu. Eu não preciso dessas coisas. O mestre da seita perguntou confusamente. O que eu não preciso? Avançar. Sim, em qualquer caso, não há necessidade de usá-lo na montanha. Ouvindo essas palavras, o mestre da seita percebeu em sua mente. Aqui está o sábio desistindo da ambição por dinheiro. Definitivamente não é uma tarefa fácil. Mas na verdade Chan Mayang está pensando de forma diferente. Quanto vale esse lugar? Já temos muito. O grande mestre continuou perguntando: você tem algum outro desejo? Eu também posso te dar permissão especial para aprender as artes marciais que você não tem permissão para aprender primeiro. Chan Yan respondeu: eu também não preciso disso. Você não quer isso também. Artes marciais não significam nada para você.
Bem, isso não é verdade. Artes marciais devem ser praticadas em uma ordem sistemática. Não acho aconselhável praticar com antecedência. Assim, tá certo. Você tá certo. Ele é